Olá, empreendedora! Olá, empreendedor! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar tem sempre aquele empreendimento certo, para que você encontrar aquele cantinho gostoso para viver com muito conforto, com muita tranquilidade, com muita segurança com a sua família nas melhores localizações em Santos, no litoral de São Paulo. Então, para você que mora aqui na região, para você que quer vir para a região da Baixada Santista, a costa da Mata Atlântica no litoral de São Paulo, Construtora Miramar. Fique atento aos lançamentos e aos últimos empreendimentos entregues com poucas unidades à venda. Ao longo do episódio, vai passar o QR Code da Construtora Miramar, dê aquele clique, para que você conheça os empreendimentos como Navegantes, como Viana, Home, como Reserva Brasil, novo lançamento da Torre Pacífico de Navegantes, na Ponta da Praia em Santos. As melhores localizações, os melhores imóveis estão com a Construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo. Próximo a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com facilidade de deslocamento para as demais cidades da costa da Mata Atlântica. Hotel Palais de São Vicente, sua melhor opção de hospedagem, para o lazer, para os negócios, para passar um final de semana com a família. E a dica do canal da NTBA para você, empreendedor, para você, empreendedora. Café da manhã do Palais Hotel com gostinho de casa de vó. Feito com muito cuidado, preparado com muito zelo, com muito cuidado mesmo pela equipe do Hotel Palais em São Vicente. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade para emissão de débitos e créditos, para entrega de balanços e balancetes, é a sua parceira estratégica na gestão do seu negócio. E para fazer com excelência a gestão contábil da sua empresa. SRM Contabilidade associa profissionais altamente qualificados com sistemas de última geração e você vai ficar surpreso com a velocidade do atendimento da SRM Contabilidade. Eu queria aproveitar no episódio de hoje do nosso canal aqui da NTBA e fazer uma reflexão com você dentro dessa série que a gente vem trazendo à luz os nossos irmãos que imigraram ao nosso país. Não somente portugueses, espanhóis, italianos. São diversas etnias, são diversas culturas, são diversos traços diferentes que fazem do Brasil esse país plural. No episódio de hoje nós vamos conversar lá do Médio Oriente, da onde vieram os nossos irmãos árabes, e trazem consigo sim uma cultura, trazem consigo a religião, trazem consigo ancestralidade, porque quando a gente começa a observar, de onde surgiram aqueles povoamentos, de povoações ali nômades, mas que depois se fincaram as suas raízes nos desertos, nos melhores locais do Oriente Médio. É um pouco disso que nós vamos conversar no episódio de hoje do seu canal da NTBA, naquele cantinho gostoso que todo episódio tem para você, empreendedor, para você, empreendedora, a conversa no café. Conversa no café com você, empreendedor, com você, empreendedora, com oferecimento de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você em toda a jornada empresarial, desde o planejamento do seu negócio até o reposicionamento estratégico da sua empresa, para fazer com que a sua empresa, de fato, alavanque, prospere. NNA Santos traz no episódio de hoje, para conversar conosco, Fernando de Gaspari. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. Olha, é sempre bom bater um papo com um amigo. Você é um profundo estudioso, não só da questão da geografia, da história, da antropologia, da cultura. E a gente vem com essa série, Fernando, discutindo contigo a questão da imigração. E nada melhor do que hoje a gente discutir um pouco, dentro da série Imigração e o Turismo, marhaba aos nossos irmãos árabes. Sejam muito bem-vindos, E, de fato, os árabes tiveram, apesar de parecer tardia a vinda dos árabes ao Brasil, mas os árabes transformaram os nossos hábitos de comércio, de consumo e, sobretudo, da nossa gastronomia. Exatamente, Alexandre. A contribuição dos árabes para a nossa cultura, ela está presente até hoje. De tudo que eles trouxeram, e nós continuamos a usar, a usufruir, não é?
é isso que nós iremos discutir hoje. É muito interessante esse ponto. É a cultura, é a questão da gastronomia, inclusive a língua, né? Muitas palavras que hoje nós falamos assim usualmente, a alface, por exemplo, né, ela vem de origem árabe, né? Geralmente as palavras iniciadas por al é uma característica linguística do Exatamente. Médio Oriente, sobretudo dos árabes. Então a gente basicamente já tem aí trazido no nosso dia a dia um pouco dos árabes, né? Na questão do comércio, então nem se fala, né? A gente principalmente aqui vamos tomar por base aqui a nossa região, né, litorânea da costa da Mata Atlântica, a Baixada Santista, a influência no comércio muito assintosa de libaneses, né, Fernando? Exatamente. Você falou do al. Veja bem, inclusive os times começam com al, verdade? Então tem tudo um significado. E a questão do comércio é a questão que eles vão introduzir aqui, por exemplo, o crédito, não é? O crédito, eles vão introduzir as vendas de porta em porta, porque a maioria dos imigrantes que aqui chegaram, eles vieram para trabalhar mais na lavoura, Uhum. não é? Porque com o fim da escravatura, o Brasil necessitava de mão de obra na lavoura. Eles não, eles vieram mais adaptados para trabalhar no comércio. E, maravilhosamente, está o comércio aí. E se a gente voltar na questão histórica, Fernando, a gente sempre vê nos livros e até nos filmes, né, que porventura acabam trazendo essa temática, a gente vê os comércios na Pérsia, né, que hoje o Iraque, né, a gente vê a questão do Líbano, né, se você pegar a capital do Líbano é considerada Paris do Médio Oriente, né, então você tem aí toda uma questão de cultura, né, de ancestralidade, mas sobretudo dessa pegada mesmo a qual você se referiu do comércio, né? Daí a gente observar nos livros e nos filmes as caravanas de camelos, Nossa, né, rasgando o deserto, né, para fazer o comércio, para levar as mercadorias, principalmente as especiarias, que nós vamos falar daqui a pouquinho, vamos. né? Então a gente tem aí um conjunto de coisas que foram trazidas assim com muito gosto, né, do Médio Oriente para o Brasil. E de fato nós tivemos um impulsionamento muito Tudo grande, isso, sobretudo no nosso primeiro império, né? exatamente. Digamos assim, não, teoricamente não, né? Historicamente é o segundo império, porque o Segundo, primeiro é Dom Pedro I, é, mas foi Dom Pedro II que de fato, né, foi. abriu, vamos dizer assim, escancarou as portas do Brasil para o mundo. O Dom Pedro II é um imperador maravilhoso. Eu adoro ele, sabe? Então, ele gostava de viajar muito. E ele fez diversas viagens para o Oriente. Oriente Médio, no caso. Uhum. E no caso, em 1876, ele esteve naquela região do Líbano, Síria, não é? Tem essa frase aí famosa, não é? Uhum. Que ele gostaria de ver o maior número de habitantes e tal, De libaneses no de Líbano no Brasil e quando Brasil. voltar, vão voltar É, extremamente é, prósperos. porque diz a história que o que incentivou muito a vinda deles para cá foi essa visita de Dom Pedro. Ele já tinha visitado o Egito, toda aquela Sim. região, né? Então ele era uma pessoa muito, assim, preparada, uma pessoa com conhecimento, gostava das artes. Era um imperador mesmo sensacional. Além do imperador, um diplomata, É, né? Alguém que foi criado, né, evidentemente, né, nessa pluralidade né? cultural, que teve a oportunidade de viajar o mundo, de trazer uma das primeiras máquinas fotográficas ao Foi, Brasil, né, de ser um grande estudioso de minerais também, assim, talvez um pouco lá de influência que o pai talvez não tenha sabido aproveitar de José Bonifácio de Andrade e Silva, é assim né? mesmo. Mas, de qualquer maneira, sim, como você lembrou, Fernando, nós tivemos um imperador que, além de ser imperador, era um diplomata, uma É, pessoa extremamente culta e de hábitos simples, né? exatamente. Então, acho que talvez essa facilidade no trato com as pessoas e, principalmente, por onde ele passava, no sentido de arregimentar, porque o Brasil vivia, sim, essa preocupação, né, de como fazer que a escravatura foi algo abominável, mas como esses novos tempos, esses novos ventos deveriam soprar pelo Brasil, trazendo sim, né, uma mão de obra qualificada para a lavoura, daí aqueles que já antecederam aos árabes, mas também com essa perspectiva de dar essa inovação, da figura do mascate, né, de indo de porta em Exatamente. De porta, porta em de porta. fazendo as vendas, de trazer as coisas e de negociar.
né? É. A negociação com árabes, principalmente com libaneses, é interessante. A gente, para negociar com eles, precisa pichinchar, sabe, Alexandre? Precisa chorar mesmo, tá? Porque eles são muito hábeis, tá entendendo? Então você tem que ter um traquejo, senão você paga a primeira pedida que eles fazem, não é? Então tem que fazer isso daí. Que é cultural, inclusive, né, Fernando? Essa questão do comércio. O comércio é, para eles, além de ser uma arte, é uma questão assim de, vamos lá, vamos fazer uma disputa. Eu já tive o prazer de atender diversas empresas de origem libanesa. Então, a gente sabe dessa questão, né, dos conceitos que estão por trás do comércio, né, do cuidado, sim, que é uma das coisas que a gente sempre chama atenção. O árabe, ele tem um cuidado com aquilo que ele vende. Ele não vende qualquer produto, ele quer saber a procedência, muitas vezes ele mesmo produz aquele produto que ele está comercializando, então a gente sabe desse zelo. Agora, negociar com eles de fato é uma arte, e isso vem aí de toda uma história. A gente falou um pouquinho de história, vamos voltar aqui um pouco mais na história, né? De falar aqui de onde vem toda essa origem e por que a gente tem principalmente libaneses e sírios aqui no Brasil, denominados como turcos. Aí que tá, como todo mundo é turco. Eles não gostam. Eles não gostam que chamem de turcos. Eles falam, eu não sou turco, sou libanês. Tá? Eles ficam até ofendidos, sabe? Mas por que surgiu essa história de turco? Essa história surgiu justamente por isso, porque o Líbano, né? a Síria, a própria eles Síria. pertenciam eles são árabes, né? Sim. Então eles pertenciam à Turquia, digamos. Então, quando eles chegaram aqui, na verdade, no Império Otomano, depois isso. Turco-Otomano, Isso. né? Que aí depois vem essa questão, a capital do Império Turco-Otomano é a Turquia, né? E como a gente tem até hoje, né? O fato de você ter a capital da Turquia ali comandando as ações e fazendo a ligação, né? Porque o Estreito de Bósforo está ali, né? Liga. O Médio Oriente, a Ásia com a Europa, né? Então eles vinham com o passaporte turco, né? Então, e ficou essa história de turco, turco, turco. Na verdade, eles são sírios, são libaneses. Mas isso aí é difícil. Você pergunta a qualquer pessoa, Alexandre, é difícil uma pessoa saber responder isso direitinho. Eles acham que são tudo turcos. São tudo turco para facilitar. E é interessante, quando a gente olha aqui o mapa, você vê toda a questão, a maior parte, né, ali do Mediterrâneo, principalmente ao leste, né, Então, estava sob égide do Império Otomano. Né? Exatamente, o seu Osman, né? Uhum. Era a cidade que ele nasceu. Sim. Tá? Então ele criou, digamos assim, esse império maravilhoso e dominou, como nós estamos vendo no mapa ali, 3 continentes, Alexandre. Sim. Dominou 3 continentes. Então, o Império Turco Otomano ele tomou conta de tudo. Verdade? De tudo, e numa grande conflito, né, que a gente teve com o Império Bizantino. Sim. Que já era mais antigo que o próprio otomano, né, mas houve então essa questão das diversas guerras e aí essa supremacia, né, que você entende dos otomanos, e de fato, já no final do século XI, chegando até o século XX, talvez o império que mais tempo dominou. Mais de 600 anos. E mais de 600 anos. Então, quando eles sentiram a fraqueza do Império Bizantino, o que aconteceu? Eles foram avançando, avançando, avançando e tomaram conta. Né? E de lá para cá, como foi dito, ficaram mais de 600 anos. Depois, na sequência da história, vai acontecer. Isso só começa a ruir depois da Primeira Guerra Mundial, Exatamente. onde a gente teve ali posicionamentos que aconteceram, né, por parte do fronte, de apoiar determinados países, outros, né? Então aqueles que não apoiaram a Rússia, a Inglaterra e França, que era o caso, inclusive, ali de uma boa parte daquelas regiões ali que faziam parte do Império Otomano, acabaram sendo então fatiadas, divididas, colocadas como colônias, enfim, e a gente acabou tendo aí essa reestruturação geográfica. Exatamente. Mas é interessante notar porque o comércio sempre esteve muito forte com eles, e aqui no Brasil isso não é diferente, né? Nós temos aqui em São Paulo, principalmente, nós temos aí a rua 25 de Março, que acabou sendo, né, incorporada à cultura árabe
né, libanesa, síria, porque foram ali os primeiros a se instalarem, né? E a data 25 de março passou a ser comemorativa ao Exatamente. dia, né, da imigração, ao dia do comércio árabe, né? Exatamente. Então veja que a gente tem ali uma junção, né, porque a 25 de março ela tem origem não na questão dos imigrantes, mas sim da nossa Constituição, né, a data da nossa Constituição, da primeira. Então você traz isso como um fato histórico, mas depois, pela concentração que a gente tem do volume, né, de sírios e principalmente de libaneses, né, hoje já está um pouquinho mesclado, né, Fernando? A gente já encontra ali na região da 25 de março muitos orientais, muitos Ah, sim. chineses, que também trazem consigo a força laboral, trazem consigo essa vontade que está inerente ao comércio. É. Daí a gente volta de novo na história, as grandes rotas, né, de comércio, da Da seda, seda. da China, que passava pelo Médio Oriente, que passava por toda a questão do Império Otomano, para chegar na Europa Ocidental, que nós conhecemos, né, Fernando? Exatamente. Então, falando aí sobre o comércio na 25 de março, que eu acho que é o maior centro de comércio que existe, né? Popular com O absoluta maior convicção. centro que existe. E além disso, Alexandre, dessa parte comercial, nós vamos também falar da parte culinária, né? Que os árabes o que eles nos trouxeram e costumes que nós pegamos e nós está totalmente no nosso dia a dia. O caso, por exemplo, das esfirras, não é verdade? Ah, quibe, 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 né? Ah, o caso também, Alexandre, que muita gente não sabe, o bendito cafezinho o café de origem árabe, é de origem. Eles substituíram, através deles, nós substituímos a banha de porco pelo azeite, pelo azeite. pelo azeite. Né? Olha que diferença fantástica, Tanto é, até Fernando, na saúde que os melhores cafés que nós plantamos aqui é o café arábica, arábico, né? porque vem justamente disso, da É, denominação dos árabes. árabes, é. Então, trazidos aqui, né, isso já bem antes, né? Isso, na verdade, foram trazidos pelos espanhóis, por lá estiveram, e os mouros também já tinham invadido a Península Ibérica, então já era o hábito do café, do plantio do café, É, que os espanhóis trazem para as Américas, é. sobretudo na América Central e na parte mais ocidental da América do Sul, e daí a gente começa a ter lá no final do século XVIII, início do século XIX, vamos falar aqui a verdade, aqui no canal da NTB a gente fala para você É, empreendedor, para você empreendedor. Houveram os primeiros contrabandos de muda de café sim, da para Guiana Francesa para cá, né? a Guiana para cá, É, e aqui o café acabou então se transformando nessa grande riqueza, né, que nós tivemos ao exatamente. longo do século XIX e passando aí por todo o século XX, né, Fernando? Então, e também, Alexandre, não podemos esquecer de falar da pimenta, A pimenta, né? Noz moscada, a tudo isso influência trazidos por eles, que foram incorporados na nossa culinária, né? E hoje nós temos uma culinária riquíssima de todas as partes do mundo, graças aos nossos imigrantes. Né? sem Cada dúvida. um vai trazer a sua contribuição e vai colocar aqui. A gente experimenta de tudo, come de tudo. Não, e veja que coisa interessante, quando a gente mais uma vez fazendo relação com a questão histórica. O porquê das grandes navegações, né, no final do século XV, né, início do século XVI, sobretudo capitaneadas aí por portugueses, por espanhóis, por italianos, justamente para que a gente encontrasse um novo caminho para a Ásia, né, para a Índia, né, para Ainda. encontrasse um caminho para a Índia. Por quê? Por conta das especiarias. E nesse mesmo contraponto, a gente tem o problema dos embates do Império Otomano, né, da supremacia, não permitindo, né, essa rota do comércio, seja com a China, seja com a Índia. Então nós tivemos que redescobrir, né, e foi graças a Portugal que a gente conseguiu fazer o contorno na África e chegar na Índia. Né, foi um dos grandes legados aí que as grandes navegações portuguesas nos deixaram, para justamente isso que você está comentando, Fernando. São as especiarias, são os temperos, essa influência culinária muito forte. Né? E também tem uma coisa, nas grandes navegações, o que eles procuravam atingir para pegar nas Índias, não só as especiarias,
que era para a conservação dos alimentos, principalmente da carne, porque não existia, Geladeira. né? Não existia. E também os perfumes, Alexandre. Os perfumes também. Então, tudo isso faz parte dessa conjunto maravilhoso que nós temos na nossa cultura. E você mencionou a questão do azeite na substituição da banha, que era uma coisa muito comum, É, né? Porque a gente também começa a olhar as oliveiras, são ancestrais também, ali em Israel, né? Na questão bíblica, por exemplo, a gente vê um dos maiores passagens do mundo Monte bíblico das é Oliveiras. o Monte das Oliveiras, com a pregação de Jesus Cristo, né? Então, a Exatamente. gente vê que dali vieram a origem dessas frutas, né? Que depois chegaram no Mediterrâneo, na Grécia, na Espanha, em Portugal e depois, obviamente, mais recentemente aqui já no final do século XX, início do século XXI, aqui no Brasil. Mas é interessante que esse hábito de mudança, porque para nós a banha de porco era mais usual, porque era o animal que Sim. mais criado, mais popular, né, que nós tínhamos, isso a facilidade da obtenção da banha para o cozimento. Aí vem o azeite, né, que é essa influência muito forte, você falou da questão da pimenta, da noz moscada, e a gente fala de pratos, né, que fazem parte da nossa culinária, né, o pão pita, por exemplo, que é considerado pão árabe. É o pão árabe, né? É o pão É o árabe. pão sírio, aquele pãozinho que quando a gente chega no restaurante, eles colocam, tem um monte assim pra gente, né? Você vai cortando assim, pode passar uma coalhada. Uma coalhada. Nossa senhora, mas... E veja que ele tem essa característica por não usar fermento, né? Era justamente uma forma de você dar mais longevidade a esse produto. É lembrar que ele era o grande base alimentar não só das tribos, né, dos aldeamentos, mas também, sobretudo, das caravanas. Né? Então era importante que se tivesse um alimento com conservação. Então, pão árabe é isso. A questão da kafta. A né? kafta. A kafta é maravilhosa. Né? A kafta pode ser feita com carne de carneiro, né? Com carne de bovina. Né? Ou então tem gente que mistura as duas. Sem né? dúvida. Ela tem que ser bem fritada, porque daí ela fica até assim, brilhante, né, Alexandre? Até pela própria gordura. A gordura dela. É fantástica. A questão, a gente vai falar aqui do falafel, falar, né, dos doces, falar do baba ganoush, né, falar do próprio quibe, né, que talvez seja... acho que é o mais quibe popular. e a esfirra, assim, sejam os dois assim que mais populares, Alexandre. Mais populares são esses dois aí. E com variações, né? Quibe cru, assado, né? e frito. Assado, né? e frito, né? Exatamente. Com as suas variações aqui, que até os próprios árabes nos ensinaram isso. E dizer uma coisa assim, Fernando, que é curiosa, quando a gente olha a cultura árabe e as famílias árabes, eu volto a reiterar, já tive o prazer da nossa região aqui atender algumas empresas familiares de origem árabe, como as mulheres são vocacionadas à cozinha. Com prazer, não por obrigação, por prazer. Inclusive muitas, né, que estão hoje à frente de muitos negócios, comandam negócios da família, são negócios que hoje são matriarcais, não são patriarcais, mas quando se fala em cozinha, e o árabe de fato, né, ele quer conquistar você pelo estômago. Porque enquanto você não estiver plenamente satisfeito, continua sendo servido os pratos à mesa. Então, aquele famoso arrotinho, enquanto não for percebido por uma família, porque isso faz parte da cultura, primeiro que faz parte de um processo fisiológico. Quando nós estamos plenamente satisfeitos, é natural que no início da digestão nós consigamos, expilar ali o gás. Claro que você não vai fazer barulho, mas para o árabe isso é uma coisa, Fernando, assim, capital. Porque enquanto ele não perceber que você está plenamente satisfeito, tem alguma coisa errada. O que está faltando? Está faltando mais comida? Está faltando mais tempero? Então, de fato, né, a gente tem isso aí. E quando a gente fala dos temperos também, tem uma coisinha que eu particularmente amo, que é o queijo árabe, que é o shanklish. Temperado com zata, é maravilhoso. Temperado com orégano, também é uma outra especiaria trazida, né, do Médio Oriente. Realmente é um prazer, assim, absurdo. Eu estou conversando aqui com você, imagino que o nossa empreendedora esteja babando também, né? A boca vem aqui porque realmente é maravilhoso a gente ter esse repertório gastronômico, né? Que é trazido, então, pelos nossos irmãos árabes. Mas um outro traço importante, a gente falar dos árabes, não é só do comércio, não é só dos negócios, da questão histórica. Isso tudo para o turismo, né? É espetacular, né, Fernando? Exatamente.
porque eles acabaram se concentrando mais aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, temos algumas concentrações de árabes na Bahia, em Minas, Minas também. né, em Minas, Espírito Temos. Santo a gente tem, mas é São Paulo que talvez transborde, né, essa questão, não só São Paulo capital, mas aí espalhados pelas cidades interioranas. Então não é difícil, né, a gente encontrar traços da cultura, da religiosidade, com a questão islâmica, né, porque eles são Sim. adeptos ao islamismo. Islamismo. E eu costumo dizer que em Santos talvez seja uma das coisas mais espetaculares que a gente tem, uma mesquita árabe de frente a uma igreja católica. Né? Então a gente consegue ter aqui, no meu raso entendimento, que a gente vive sim um país irmanado culturalmente, com respeito às religiões, porque todas elas, sejam vocacionadas a Alá ou a Deus, é uma energia suprema, né, Fernando? Que prega a paz, que prega o irmanamento, né? Aqui nós vivemos de boa com todas as religiões, com todos os povos, não é verdade? Até com a parte de candomblé. Sim, das origens de matriz africana. Tudo. Nós tá aqui, tudo certo. Tá tudo certo para nós. O melhor exemplo disso, fugindo um pouco da questão árabe, é a lavagem da escadaria do Bonfim. Sim, né? do Bonfim. Você tem a questão ali da Umbanda do Candomblé conciliada com a Igreja Católica. E aí, passando aqui para a questão cultural, as danças, né? O Dabik, a dança do ventre talvez seja a mais invocada e a mais que nos associamos aos árabes, né, Fernando? Exatamente. A dança do ventre, a maioria conhece, né? Que ela é muito sensual, né, Alexandre? Entendeu? Então a maioria conhece e realmente as pessoas gostam bastante. A dança Dapli, né? Dabik. Essa daí já é um pouco mais difícil de você encontrar. Essa aí já é mais folclórica, muito mais bonita. Mais em festas, a festa deles, que é uma dança também muito... Ela bate muito pé, sabe, Alexandre? São sincronizados, né? São bem sincronizados, mãos dadas, né? Então eles batem muito, tem sapateado. Então é uma dança bem diferente da dança do ventre, que todos conhecem, né? E essa dança aí, segundo a origem, foi que de bater o pé na argila, né? Então com isso teria... Olha só que coisa, né? É nascida essa dança daí, porque era muito sapateado. Muito sapateado. Isso tudo, né, a gente tem essa magia, e perceber que no turismo a gente consegue e deve buscar justamente essa diferença, buscar exatamente conhecer o outro, conhecer um pouco melhor a sua cultura. Então, bons exemplos que a gente tem na capital, não é diferente, São Paulo, que é marco para todas as culturas que praticamente aqui vieram ao Brasil, mas a gente encontra também essa questão muito forte no Rio de Janeiro, como a gente falou, em Minas, em São Paulo, no Espírito Santo, na Bahia, onde os irmãos árabes estão presentes, fazem questão de trazer consigo, né, e preservar a sua cultura. Em São Paulo tem, inclusive, toda a parte doutrinária do islâmico, ela acontece em São Paulo, tem uma grande área, né, não é um templo, né, uma mesquita, mas com uma grande área de preparação, inclusive espiritual para os jovens. Nós tivemos aqui recentemente uma grande perda que tivemos aqui dentro da família árabe o ano passado, que era um dos grandes, digamos assim, inspiradores espirituais dessa juventude árabe. Então, nós tínhamos aqui a pessoa que saía de Santos e ia até São Paulo para poder arregimentar essa questão do despertar, do desenvolver no jovem árabe, essa questão ligada à religiosidade. Fernando, o papo é bom, o café árabe não dá nem para esfriar. Queria muito agradecer a tua participação nesse episódio do canal da NTBA, sabendo que a gente vai voltar a conversar mais várias vezes aí com outros assuntos. Certo, estarei aqui. É um prazer receber o Fernando e com o oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar, que tem sempre aquele cantinho gostoso para você, empreendedor, para você, empreendedora, viver com tranquilidade, com conforto, com segurança. Fique atento aos lançamentos, aos empreendimentos já entregues pela Construtora Miramar, com últimas unidades à venda. QR Code aqui passando no nosso episódio do canal da NTBA, para que você clicar, para que você conheça melhor os empreendimentos e faça, assim, aquela aquisição, porque os melhores imóveis em Santos, no litoral de São Paulo, estão com a Construtora Miramar. Com apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, para os negócios, para o lazer, passear com a família, café da manhã gostoso, gostinho de casa de vó. Vai encontrar muitos ingredientes árabes, né, presentes no café da manhã do Hotel Palais.
também com o apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, sua parceira estratégica, para fazer do seu negócio, para fazer a gestão com excelência, a gestão contábil da sua empresa. SRM Contabilidade. E também com o apoio de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você empreendedor, você empreendedora por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau! Isso aí.